Fala pessoal, tudo bem? Bom pessoal, vamos lá a mentira do dia. Os bolsonaristas em peso, eles estão espalhando para os seus seguidores que a cesta básica vai ficar mais cara com a reforma tributária do Lula. Eles fazem aquele chamado terrorismo psicológico, né? Para tentar causar desgaste na imagem do PT e tentar fazer as pessoas se voltarem contra o PT e também tentar obstruir essa reforma. Por exemplo, esse aqui é o Nicolas Ferreira, né? O Chupetinha. Ele escreveu aqui, ó: a batata, o feijão, o arroz e a farinha de mandioca e o tomate ficarão mais caros com a reforma. Aumento da cesta básica em 60%. É a reforma da fome. É até engraçado, né, ele colocar a fome, né, porque na época do governo Bolsonaro os itens subiram tudo, né, principalmente os alimentos. Tinha gente até em fila de osso, né, para tentar ter alguma coisa para se alimentar, e eles passavam pano, né. Agora eles ficam espalhando isso aqui, ó. Queremos uma reforma tributária, mas não sem discussão a toque de caixa. Queremos mais Brasil e menos Brasília. E essa reforma faz exatamente o contrário. Mais Brasília e menos Brasil. Obstrução total, é isso que faremos hoje. Então, se você pegar o perfil de qualquer um bolsonarista, quando eles não estão atacando alguém, né, como aqui no caso o Flávio Dino, eles estão mentindo, falando que a reforma vai encarecer o preço da cesta básica. Deixa eu ver só se tem mais um. Aqui não tem. Mas enfim, eles estão falando isso aí, pessoal, por causa disso daqui, ó. E saiu uma matéria aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Imposto sobre itens da cesta básica podem ter alta de 60% com a reforma tributária, diz Abras. De acordo com as estimativas da associação, região sul seria a mais afetada, seguida pelas regiões centro-oeste e sudeste. Vamos ler aqui, ó. A proposta da reforma tributária apresentada na semana passada levantou preocupações sobre um possível aumento nos impostos que incidem sobre a cesta básica e itens de higiene. Segundo a Associação Brasileira de Supermercado, Abras, a reforma poderia resultar em um aumento médio de 59,83 nesses produtos. Neste sábado, o presidente da Abras, João Galassi, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo, para discutir os impactos da reforma no setor. De acordo com as estimativas da associação, os estados da região sul seriam os mais afetados, com um aumento médio na tributação de 93,5%, caso a reforma seja aprovada no Congresso. Em seguida estão as regiões centro-oeste e sudeste, com aumento previsto de 69% e 55%, respectivamente, e para as regiões norte e nordeste, um incremento de 40% e 35,8%. O levantamento considerou produtos como arroz, feijão, carne, ovos, legumes, entre outros itens básicos. A Abras levou em conta a redução de 50% na alíquota padrão do imposto sobre o valor agregado, que está em discussão e tem previsão de 25%. Esse aumento já havia sido especulado. Especialistas já haviam apontado a possibilidade de um aumento no custo dos produtos básicos. A proposta de reforma tributária tem como objetivo simplificar e unificar os impostos sobre o consumo, além de criar um fundo de desenvolvimento regional com montante de 40 milhões para financiar projetos em estados com menor orçamento. O relator do texto da reforma, que deve ser votado nessa semana na Câmara dos Deputados, é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Após a reunião, o secretário extraordinário da reforma tributária, esse tal de Bernardo App, contestou os números apresentados pelo Abras. Esses números aqui, ó. Por quê? Porque não é verdade. Afirmando que o nível de tributação sobre cesta básica deverá permanecer semelhante ao atual. O que quer dizer semelhante? Quer dizer que eles vão ter uma mudança. Para mais? Não, para menos. Nós vamos ver aqui, ó. Mesmo com a reforma. AP afirmou que o cálculo da associação desinforma ao deixar de fora parte dos efeitos positivos que a reestruturação tributária pode trazer. Isso que eles estão falando aqui é isso daqui, ó. Não haverá aumento da tributação da cesta básica com a reforma tributária, diz AP. Secretário da Fazenda também disse que o setor de serviços, de modo geral, será beneficiado com a reforma pelo crescimento econômico. O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo App, reiterou nesta segunda-feira que a reforma tributária não elevará a tributação sobre a cesta básica, rebatendo um estudo elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras, esse estudo aqui que eu acabei de ler, que apontava uma elevação na ordem de 60%. Ele participa da reunião de instalação da Comissão Temática de Assuntos Econômicos do Conselhão e explicou as mudanças no sistema tributário aos conselheiros, já que o tema deve ser votado essa semana na Câmara. Não vai acontecer, disse, sobre o impacto de 60% sobre a cesta básica projetado pelo Abras. Não tem aumento de tributação da cesta básica, quero deixar claro.
Afirmou, reiterando que a Fazenda deve divulgar cálculos com valor preciso, considerando todas as etapas da cadeia produtiva. No final da semana, a AP já havia afirmado que a conta estava errada e desinformava sobre a reforma. O secretário também falou sobre o setor de serviços, que se opõe às mudanças. Ele disse que o setor, de modo geral, será beneficiado com a reforma pelo crescimento econômico, mas reiterou que algumas áreas do setor serão beneficiadas, como redução de carga tributária. Ele apontou que os tomadores de serviço podem ter a redução de 7% a 13% na carga pelas mudanças no sistema. A AP disse que o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro já avançou em muitos pontos, mas ainda pode passar por modificações. Esta será uma semana de negociações, disse ao lembrar a expectativa da votação na Câmara. Mais cedo, a AP explicou aos conselheiros as fases da reforma tributária. O texto, em vias de ser votado pelo Congresso, altera a tributação sobre o consumo. O governo quer avançar no segundo semestre na reforma sobre impostos sobre a renda, o que também afetará a folha de pagamento e a tributação de patrimônio. Essa marginalmente contemplada no relatório de Ribeiro, com a cobrança de IPVA para aeronaves e embarcações. Então o que ele está falando? Que esse texto da Abra é errado e ele desinforma porque ele ignora pontos do projeto. Tanto, pessoal, que aqui, ó, o Banco Mundial, o consultor do Banco Mundial, ele até rebateu essa informação. Ele disse que a reforma tributária, o preço da cesta básica vai cair até 1,7% inicialmente. Por isso que ele falou ali que os preços ficariam semelhantes, né, o ápio. E o consultor do Banco Mundial concorda com ele. A proposta da reforma tributária prevê a alíquota em 50% para alimentos e outros itens da cesta básica, o que pode contribuir para reduzir em 1,7% os gastos dos consumidores. A alíquota, para quem não sabe, é uma variação sobre o imposto, tá? Não é bem imposto a alíquota. Aqui, por exemplo, o papel higiênico pode cair 17%, iogurte 12%, sabonete 12%, queijo 7%, carne e frango 4%, outras aves beirando a 4%, café 1%, peixes 0,4%, o leite em pó pode ter um aumentozinho de alíquota de 0,1%, açúcar 1%, óleo de soja, margarina também 1%, pão e farinhas 30%, massas 30%, legumes 1,40%, frutas e verduras 2,1%, os ovos e o leite ou arroz que vão ficar um pouquinho a mais, que seria 7,9% nos 3%. Basicamente isso. Então não existe esse terrorismo todo que estão espalhando por aí, tá? Teve até uma pessoa que comentou. O cálculo é do advogado, economista e consultor do Banco Mundial Eduardo Fleury. Ele produziu um estudo semelhante para a instituição multilateral há alguns anos. Aí teve um rapaz aqui que comentou: vocês poderiam analisar mais profundamente ao invés de só postar? O gráfico não condiz com o texto. Condiz sim, a cada 1,7% leva em conta todos os itens da cesta básica. Então você vê, esse aqui é uma pessoa que já está se contaminando por essas mentiras bolsonaristas. E por fim, pessoal, para quem quiser entender, é só digitar aí no Google reforma tributária. Aqui é um texto muito grande, eu não vou ler para vocês, até porque economia é meio confuso. Mas a reforma tributária, basicamente ela vai unificar alguns impostos, que no Brasil a gente tem muito imposto sobre tudo, e vai acabar um pouco com a burocracia de tanto imposto que a gente paga aqui no Brasil. Como já acontece em países mais desenvolvidos. O Brasil é um país extremamente burocrático e a gente tem imposto sobre tudo, sabe? Você vai comprar um maço de cigarro, tem imposto. Então, na verdade, aqui, ó, só vou ler esse bloco aqui para vocês, ó. A principal mudança da primeira fase da reforma tributária é o rearranjo dos impostos pagos atualmente por meio de simplificação, a unificação. Eles vão juntar aqui o PIS, CONFINS, em um tributo de valor agregado, o CBS. A proposta do CBS é substituir o PIS-PASEP sobre a folha, PIS-PASEP sobre importação e PIS-PASEP sobre receitas, COFINS sobre importação e COFINS sobre receitas em um único imposto. Pronto, vamos pegar isso aqui e vamos fazer uma coisa só. Essa proposta é limitada aos tributos federais sobre o consumo. Os impostos municipais e estaduais sobre consumos e serviços, o ISS e o ICMS, não estão incluídos. Com isso, o governo espera acabar com as cobranças diferenciadas para vários setores, possibilitando um ambiente de negócios mais favorável e eficiente para a economia brasileira. Isso facilita a tributação de bens e serviços para empresas e resulta em transparência. Para o CNI, o modelo é essencial para gerar competitividade na indústria e incentivar o crescimento econômico. Então, pessoal, esse negócio de reforma tributária é debatido há anos já. Eu acho que desde a década de 80, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eles falam aqui. Há anos é que se fala de reforma tributária, que o Brasil tem muito imposto aqui, ó. Então, basicamente, o que eles vão fazer é isso aqui, ó. Eles vão extinguir esses impostos e vão unificar, o que vai ficar mais barato, ó. PIS, CONFINS, IPI, ICMS e ISS. Pronto, vai substituir por um imposto sobre operação
que é o IBS, e aquele outro que a gente viu, que é o CBS. Simples. Então, em vez de ter essa impostalhada aqui para tudo, vai ter só 2 impostos, que vai atingir basicamente sobre produtos de bens e consumo. Serviços e consumo, perdão. Mas que não vai acarretar nesse valor de aumento como essa associação Abras aqui entendeu. Na verdade, eles ignoraram essa redução aqui que vai ser impactante para a indústria e comércio e acharam que o preço da cesta básica vai aumentar. E os bolsonaristas, como sempre, vão mentindo. Por quê? Porque os bolsonaristas não estão preocupados com o pobre, com o Brasil. O que eles querem é fazer oposição ao Lula, não importa o que seja. Entendeu? Se o Lula fazer um projeto que vai melhorar a vida de todo brasileiro, eles têm que ser contra. E em peso, né? Aquele efeito manada. Porque isso não é um movimento político, isso é um movimento fascista. Uma coisa que é boa, eles demonizam e ficam jogando para a plateia para tentar derrubar o Lula e o PT. Não importa o que o Lula faça. Se o Lula falar assim amanhã que vai, sei lá, vai acabar com a inflação no Brasil, eles vão ser contra. Eles vão dar um jeito de criar uma narrativa e ser contra. O bolsonarismo é um movimento asqueroso, tá bom? Então não caiam nessa não, tá, pessoal? Vamos ver se o PT consegue passar essa reforma, né? Que eles vão tentar obstruir, vão atrapalhar. Vão tentar fazer de tudo para atrapalhar a reforma. Vamos ver se o governo consegue e os efeitos com certeza serão positivos. Vários economistas estão apoiando, inclusive o Meirelles, dentre outros, estão apoiando essa reforma do Haddad, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.